Aleluia, Jesus, glória. Aleluia, santo é o nome do Senhor Jesus. Santo é o nome do Senhor Jesus. Aleluia, Jesus. Vamos ler onde saiu? Aleluia, 2 Reis, capítulo 11. Aleluia, Jesus, glórias a Deus. Santo é o nome do Senhor. 2 Reis, capítulo 11. Aleluia, Jesus, glórias a Deus. Glórias a Deus, aleluia, Jesus. Diz assim: vendo, pois, Atália, a mãe de Acasias, que seu filho era morto, levantou-se e destruiu toda a descendência real. Mas Josebate, filha do rei Jorão, irmã de Acasias, tomou a Joás, filho de Acasias, e o furtou dentre os filhos do rei, aos quais matavam, e o pôs a ele e a sua ama na recâmara, e o escondeu de Atália, e assim não o mataram. E esteve com ela escondido na casa do Senhor 6 anos, e Atália reinava sobre a terra. E no 7º ano mandou Joiada chamar os centuriões, com os capitães e com os da guarda, e os meteu consigo na casa do Senhor, e fez com ele um concerto. E os ajuramentou na casa do Senhor, e lhes mostrou o filho do rei, e lhes deu ordem, dizendo: esta é a obra que vós haveis de fazer. 1/3 parte de vós que entra no sábado fará a guarda da casa do rei, e a outra 1/3 parte estará à porta sul, e a outra 1/3 parte à porta detrás dos da guarda. E assim fareis a guarda dessa casa, afastando a todos. Ou no 8. E rodeareis o rei, cada um com as suas armas nas mãos, e aquele que entrar entre as fileiras o matarão. E vós estareis com o rei quando sair e quando entrar. Aleluia, Jesus. Vamos pedir o Senhor para falar através dessa palavra. Pai, nós estamos, Jesus, na Tua presença. Meu Pai, a Tua palavra é santa, meu Pai. A Tua palavra, Senhor, é eficaz. Oh, meu Pai, conceda-nos graça nesse momento, meu Pai, para transmitir, meu Pai. Oh, Senhor, com a mesma eficácia, meu Pai, corresponder, meu Pai. Oh, Senhor, a eficácia dessa palavra, meu Pai, corresponder, meu Pai, a essência dessa palavra. Ó Senhor, corresponder, meu Pai, aquilo que está dentro do Teu coração, o desejo do Teu coração para a Tua igreja nessa hora, meu Pai. Senhor, nós não somos nada, nós somos pó, nós somos cinza. Ó meu Pai, mas nós colocamos diante do Senhor como um vaso, meu Pai. Ó Senhor, para que o Senhor fale como quer nessa noite, por amor da Tua igreja, em nome de Jesus. Aleluia, Jesus. Podeis assentar. Aleluia, exaltado é o santo nome do Senhor Jesus. Eu confesso com os irmãos que eu estava querendo correr, aleluia, Jesus, da pregação. Aleluia, Jesus, ficar só com o ensinamento mesmo, tá bom, né? Aleluia, Jesus, mas o Senhor não trabalha dessa maneira, né? Aleluia, Jesus. E eu fiquei até admirada de ter saído essa palavra. Aleluia, Jesus, que é uma palavra que me impressiona muito. Aleluia, Jesus. Os irmãos sabem, irmãos, aleluia, Jesus, que o reino de Israel, como eu sempre falo aqui, foi dividido. Aleluia, Jesus. E nesse texto que nós lemos, aleluia, essa mulher, aleluia, Jesus, que protagoniza esse texto, aleluia, Jesus, ela fazia parte do reino de Judá. Aleluia, e ela era, irmãos, aleluia, uma descendente de Acabe e Jezabel. Aleluia, os reis do reino de Israel. Aleluia, Jezabel, irmãos, foi uma mulher, uma rainha, aleluia, da cidade de Sidom, uma cidade idólatra. Ela não era judia, mas Acabe, um judeu, casa com ela. E essa mulher, irmãos, ela faz um estrago no reino, aleluia, Jesus, de Israel. Aleluia, ela traz uma falsa doutrina, aleluia, um falso ensinamento, idolatria para o meio do povo, irmãos, e ela acaba, aleluia, ela tira,
a presença do Senhor da terra de Israel. Aleluia, Jesus. E ela teve essa mulher, essa filha, a Atalia. Aleluia, Jesus. E essa mulher, aleluia, Jesus, ela casa com o filho do rei Josafá. O Josafá que nós tanto amamos, né? Aleluia, quando nós lemos a Bíblia, nós impressionamos tanto, né? Aleluia, com o temor, com a fidelidade desse homem. Aleluia, mas, aleluia, Jesus, ele falha em criar uma aliança com Acabe e deu o seu filho, aleluia, Jesus. Amém. Aleluia, Jesus. E deu o seu filho em casamento com a filha de Acabe. Aleluia, Jesus. Olha para os irmãos ver, irmãos. Aleluia, como uma decisão. Aleluia, que parece normal, parece até, aleluia, um acordo comercial, vamos dizer assim. Aleluia, Jesus, que era muito frequente no passado. Aleluia, Jesus, é só um casamento. Não é? Parecia assim. Aleluia, era só um casamento. Que mal tem? Aleluia, Jesus. Mas a Bíblia fala, aleluia, Jesus, que Jorão, o filho de Josafá, casa com essa mulher. Aleluia, Jesus. E ele começa a reinar, aleluia, em Judá. E essa mulher, irmãos, ela corrompeu o coração de Jorão. Aleluia, Jorão, irmãos, ele já começa a reinar. Aleluia, a Bíblia fala que ele já extermina a casa do seu pai. Só que, irmãos, muitas das vezes, quando nós lemos a palavra do Senhor, aleluia, nós vemos esse contexto que parece horroroso, triste, mas nós só presenciamos, aleluia, o material. Muitas das vezes nós não vemos o mundo espiritual que está trabalhando, as engrenagens espirituais que está por trás do mundo material. Aleluia, ainda mais que no Antigo Testamento não se fala, não se cita, aleluia, Jesus, muito, aleluia, Jesus, questões espirituais. Aleluia, cita mais a parte carnal das coisas. Aleluia, e aí parece que nem existe um mundo espiritual. Aleluia, mas toda a vida ele existiu. Aleluia, Jesus, toda a vida nós estamos aqui na igreja, estamos sentados nesse banco e nós não contemplamos o mundo espiritual. Aleluia, o mundo espiritual do lado mal, aleluia, em que os inimigos operam, e o mundo espiritual do lado, aleluia, do bem de Cristo, aleluia, do agir do Espírito Santo e os seus ministros. Aleluia, Jesus. E nessa história, irmãos, os irmãos sabem que desde quando, aleluia, o homem pecou no jardim, aleluia, veio a profecia, aleluia, Jesus, que da semente do homem ia nascer um que ia pisar, aleluia, na cabeça da serpente. Oh, aleluias! E Satanás, irmãos, ele sabia dessa profecia. Aleluia! E veio Davi, o homem segundo o coração de Deus. Aleluia, Jesus! E Isaías profetiza, outros profetas, que da semente de Jessé, aleluia, se levantaria, aleluia, o ungido do Senhor, o Messias. Aleluia, Jesus, e todo Israel, aleluia, esperava ansiosamente o libertador de Israel. Oh, aleluia, e passava anos e mais anos, aleluia, e quem é esse homem? Quem é esse homem? Quem é esse homem que vai se levantar no meio de nós? Oh, irmão, você sabe o que é esperar ardentemente o libertador de Israel. Oh, aleluia, Jesus. E morreu Davi.
Aleluia. E quando Gerom levanta, irmãos, aleluia, ele extermina a descendência do seu pai. Aleluia, ele extermina, irmãos, aleluia, os seus irmãos. Aleluia, Jesus. E ele é casado com uma mulher perturbada. Aleluia, uma mulher usada por Satanás, irmãos. Aleluia, essa mulher, irmãos, começa a influenciá-lo. Aleluia, e por isso ele vai lá e faz aquele extermínio, aleluia, no meio, aleluia, na casa dos seus irmãos. Mas todo esse tempo ninguém via, ninguém percebia, aleluia, que o inimigo estava trabalhando, aleluia, para ver se ele exterminava a semente de Davi, irmãos, aleluia, para que dela não viesse o libertador de Israel. Aleluia, e a Bíblia fala, irmãos, que aí Jorão morre. Aleluia, Jesus, ele morre, o seu filho vem, aleluia, mas aí, irmãos, enquanto o inimigo está trabalhando, aleluia, Jesus, o Senhor levanta um homem por nome de Jeú, aleluia, e esse homem extermina a casa de Acabe. Aleluia, extermina a casa de Acabe e a descendência de Jezabel, aleluia, que estava em Israel e até mesmo o rei de Judá. Mas quando o filho dessa mulher morre, de Atalia, era o seu filho que agora estava reinando, a Bíblia fala, irmãos, que essa mulher, ela se levanta para reinar. Oh, irmãos, aleluia, essa mulher, aleluia, estimulada e incentivada por Satanás, ela se levanta para reinar. Aleluia, a Bíblia fala, irmãos, que ela levantou mesmo pelo diabo. Aleluia, Jesus, e quando ela, e não tinha, irmãos, a rainha, aleluia, nunca houve, aleluia, uma rainha reinando. Aleluia, no reino de Israel não existia. Aleluia, porque o Senhor chamou, aleluia, naturalmente os homens por cabeça. Aleluia, Jesus, não havia. Mas ela foi, aleluia, Jesus, e se auto-intitulou, aleluia, Jesus, e começou a reinar. E a primeira coisa que essa mulher faz, irmãos, é exterminar, aleluia, Jesus, a semente, aleluia, do seu marido, aleluia, até dela mesmo. Olha que coisa horrorosa. Aleluia, que coisa, aleluia, estranha. E você acha que ela era só perversa? Não, ela não era só perversa. Aleluia, ela era um agente de Satanás naquele lugar. Aleluia, Jesus, e ela exterminou e começou a matar, deu ordem para matar todos os descendentes da linhagem real. A linhagem real, irmãos, eram os descendentes de Davi. Os irmãos estão compreendendo? Aleluia, Jesus, o seu marido já tinha começado, exterminou os seus irmãos. Agora ela começava a exterminar, aleluia, toda a linhagem, aleluia, todos os descendentes da linhagem real. Aleluia, Jesus. Oh, irmãos, Satanás, ele pode até tentar. Aleluia, Satanás, ele pode até usar quem ele quiser, irmãos. Aleluia, ele pode, irmãos, mexer pauzinho daqui e dali, mas ele não para aquilo que Deus falou. Aleluia, ele não pode ir contra a promessa do Senhor. Ele não pode paralisar a obra do Senhor. Ele não pode, aleluia, parar aquilo que Deus determinou. Ele não pode, irmãos. Aleluia, ele pode até tentar, porque ele tenta mesmo. Aleluia, mas a palavra do Senhor, o Senhor mesmo diz: passe os céus e passe a terra, mas as minhas palavras não vão te passar. Não vai passar, irmãos. Aleluia, tudo que o Senhor prometeu, ele cumpre. A palavra do Senhor jamais cai por terra. Aleluia, Jesus. E a Bíblia fala, irmãos, que essa mulher mandou, aleluia, os seus capangas, vamos dizer assim, aleluia, para exterminar a semente real. Aleluia, mas o Senhor dá sempre um escape. Aleluia, o Senhor tem uma carta na manga que Satanás nunca sabe. Oh, aleluias! Aleluia, Jesus. Satanás pensa que vai vencer,
mas o Senhor tira uma cartinha da manga e confunde os planos de Satanás. Oh, aleluia. E quando está exterminando, eu imagino o inferno celebrando. Agora o libertador de Israel não vai vir. Agora extermina a semente. Quem é que vai sobrar? Aleluia, Jesus. E aí, irmãos, a irmã de Jorão, casada com um sacerdote, aleluia, na hora que está matando os filhos do rei, aleluia, ela consegue pegar um menininho, uma criança, aleluia, descendente de Acasias, aleluia, e ela esconde ele. Oh, aleluia, irmãos, ela esconde aquele menino com seu marido sacerdote, e ele fica lá no templo, irmãos, sendo orientados pelo sacerdote, crescendo em graça, em sabedoria, até o momento que o Senhor iria levantar. Oh, irmãos, e a terra estava padecendo com aquela mulher. Oh, irmãos, e a terra padecia. Aleluia, enquanto a terra padecia, chegou o tempo, aleluia, e o sacerdote Joiada reuniu os levitas, aleluia, falou: hoje o tempo, é agora o tempo, reúne-se e vamos fazer a guarda do rei. Aleluia, reuniu o povo, irmãos, e aí Joiada derrama o óleo da unção, aleluia, sobre a cabeça, aleluia, de Joás, e o povo começa a gritar: viva o rei, viva o rei, viva o rei. Oh, aleluia, exaltado é o santo nome do Senhor. Oh, engrandecido, exalta o Senhor, irmãos, exalta o Senhor. Oh, engrandecido é o Senhor, aleluia. E a Bíblia fala, irmãos, que aquela mulher, irmãos, ela, quando ela ouve aquele burburinho, aleluia, ela vai ver o que é, aleluia, e ela vê o rei sendo ungido. Como é que pode? Aleluia, eu mandei exterminar todo mundo, aleluia, não sobrou ninguém. Como é que pode? Oh, Atalia, deixa eu te dizer uma coisa, você pensou e calculou tudo, mas você não podia contra o Senhor. Você calculou bem calculado, não foi? Aleluia, você pensou nos detalhes, não foi? Aleluia, mas os planos de Deus você desconhecia. Oh, aleluia. E a Bíblia fala, irmãos, que então, aleluia, aquela mulher foi morta. Aleluia, e Joás começou a reinar. A Bíblia fala que enquanto o sacerdote Joiada guiava, oh, irmãos, ele fez o que era reto aos olhos do Senhor, e a semente do Messias continuava. Oh, aleluia, a promessa não se cumpria ainda, mas de tempo em tempo o Senhor reavivava a esperança do seu povo. Aleluia, o Senhor reavivava a esperança do seu povo. Aleluia, Jesus. E a Bíblia fala, irmãos, que chegou um tempo que o Senhor mandou eles para o cativeiro. Aleluia, Jesus foi morto. Aleluia, o rei de Judá. Aleluia, Jesus. Mas depois o novo rei, aleluia, foi levado, aleluia, para a Babilônia. Aleluia, e foi preso e ficou muitos anos preso. Aleluia, mas o Senhor não esquecia da sua promessa. A Bíblia fala que no 37º ano do rei Merodach, o rei da Babilônia, a Bíblia fala, irmãos, aleluia, que o Senhor tocou no coração daquele homem, e aquele rei de Judá achou graça diante do rei da Babilônia. Aleluia, e o rei da Babilônia, sabe o que fez? Tirou ele da prisão, irmãos. Aleluia, e colocou ele assentado na sua mesa. E era desse homem que a descendência do Messias ia vir, irmãos. Mas ele estava preso. Aleluia, ele estava preso. Aleluia, pelo rei da Babilônia. E passado o tempo, o Senhor
Jesus, e os seus descendentes foram indo. Aleluia, um deles foi Zorobabel. Aleluia, Jesus. E aí, irmãos, a Bíblia fala, aleluia, Jesus, que eles, estando na Babilônia, irmãos, chegou um tempo em que um homem chamado Amã era, irmãos, um amalequita. Aleluia, Jesus. E havia um homem judeu, aleluia, funcionário do reino, que a Bíblia fala, aleluia, que aquele homem criou um ódio tão grande, aleluia, do coração contra não só Mardoqueu, aleluia, mas contra todos os judeus. Aleluia, aquele homem, irmãos, aleluia, aquele homem, irmãos, ele convence o rei da Medo-Pérsia. Agora já não era mais a Babilônia, aleluia, era a Medo-Pérsia. E ele convence aquele rei, irmãos, com uma estratégia, aleluia, a exterminar todo o povo judeu, aleluia, matar geral. E não era só ali, aleluia, naquela província, não, era em Israel, aleluia, era em todo o mundo, aleluia. Ele convence que fosse exterminado o povo de Israel. Aleluia, novamente o inimigo, meu irmão, aleluia, levantando contra a semente, aleluia, do Messias, irmãos. Mas a Bíblia fala que o Senhor foi invertendo aquilo que aquele homem foi fazendo, fez até o rei perder o sono uma noite, para se lembrar de Mardoqueu, aleluia, para se lembrar daquilo que ele fez. E a Bíblia fala, irmãos, que o Senhor poupou novamente o seu povo. Aleluia, o Senhor poupou novamente o seu povo e inverteu a situação. E quem foi morto foi aquele homem e os seus filhos. Aleluia, Jesus. Mas o povo de Israel prevalecia. Aleluia, Jesus. E aí, irmãos, chega o momento, aleluia, da profecia se cumprir. Aleluia, o Senhor aparece a uma mulher virgem, aleluia, e fala que o Espírito Santo ia gerar dentro do ventre dela o libertador de Israel. Agora chegava o tempo, irmãos. Mas quando Herodes ficou sabendo, aleluia, que um novo rei iria surgir, ele temeu e sentiu-se ameaçado, e novamente ele dá ordem para que se mate todas as crianças nascidas, aleluia, naquela data, aleluia, naquele mês, aleluia, em Belém, aleluia, Jesus, para exterminar novamente a semente do Messias. Mas a Bíblia fala, aleluia, que enquanto eles faziam aquela matança, aleluia, o anjo do Senhor aparece a José, aleluia, e fala: José, pega o menino e a sua mãe e vai embora para o Egito até o momento que eu vou te falar para voltar. E a Bíblia fala que, aleluia, José e Maria vão para o Egito até que Herodes morre, e o anjo fala, o Senhor fala novamente: pode voltar. Aleluia, Jesus. Eles tentaram o que quiseram, aleluia, mas o menino cresceu, aleluia, o menino cresceu, aleluia, e pregou pela Galileia, pela Judeia, em Samaria, aleluia, a palavra dele chegou até os confins da terra, e você está aqui hoje porque a promessa do Messias cumpriu. Aleluia, ele é o libertador de Israel. O libertador de Israel está no nosso meio. Ele está em nosso meio, ele está em nosso meio, ele está em nosso meio. Aleluia, quer ser liberto? O libertador de Israel está aqui. O libertador de Israel está aqui. Oh, aleluia. É uma graça muito grande, irmãos. Eles tentaram o que eles quiseram, mas o libertador de Israel está no nosso meio. Até pensaram que mataram ele. Vamos matar ele. Aleluia, que acaba. Aleluia, mataram ele. Ao terceiro dia ele ressuscitou. Oh, aleluia, ele vive, irmãos. Ele vive no nosso meio, e ele está aqui
para nos libertar. Ele é o libertador de Israel. Oh, que glória tão grande dizer: o libertador de Israel, o libertador de Israel, o libertador de Israel. Oh, aleluia, que fique essa palavra, irmãos. Aleluia, vamos receber a irmã que vai estar orando. Aleluia, Jesus, exalta o Senhor Jesus. Oh, aleluia, Jesus.